Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Frente a Frente. Inicialmente eu quero agradecer a audiência que o nosso programa tem tido nesse seu retorno. Hoje nós vamos conversar com o coordenador técnico da Emater, Reinaldo Oliveira, porque no início do mês nós entrevistamos o presidente da cidade rural, Osmânio Barbosa Neto, e ele estava com esperança de que a chuva no mês de março resolvesse, pelo menos paliativamente, o problema da seca na região. Infelizmente, março passou e não choveu. E a situação está se agravando, pode chegar a ser uma hecatombe no norte de Minas. Vamos conversar então com quem entende do assunto, porque tem mais de 30 anos de Emater, né, Reinaldo? 40, para ver como é que o norte de Minas vai fazer para suportar esse 5º ano consecutivo de seca. Ô, Reinaldo, a situação é tão séria assim mesmo? Olha, a situação, infelizmente, está pior do que estão falando aí, sabe? A gente que anda aí para o meio rural, principalmente, né? O meio rural é a parte mais afetada pelo problema da seca, né? Então, o cenário, sabe, Jorge, não é animador não, sabe? Então a gente tem que ter, talvez, muita confiança para poder sair desse cenário, para mudar esse cenário que está aí, tá? Nós estamos passando, igual você disse, pelo 5º ano de seca consecutivo, né? E isso relembra a pior seca que aconteceu no norte de Minas nos últimos 80 anos. Então, realmente, a situação não é boa, tá? A gente tem que, daqui para frente, né, olhar o futuro com retrovisor para o passado, tá? Que a seca, ela acontece, sempre aconteceu. Então, a gente tem que começar a entender isso. E o que nós vamos fazer daqui para frente, porque nossos filhos não passam o que nós estamos passando. Então, tem que haver uma mudança muito radical, principalmente a questão de política pública, de convivência com a seca. Seca a gente não acaba com a seca. Então, a gente tem que mudar essa visão, principalmente os políticos, saber olhar, que nós não queremos, sabe, Jorge? Por exemplo, o caminhão-pipa é um mal necessário, mas é momentâneo. Então nós não queremos isso mais não, nós queremos sim, que não falte água. Ô Reinaldo, mas isso eu vejo falar há 50 anos. E passa ano e a situação é sempre a mesma. Mas agora eu acredito que seja pior porque o norte de Minas sempre tem 2 anos de seca e depois vem 2, 3 anos bom de chuva. Agora são 5 anos seguidos, né? Nesse ano é o 5º. E eu acho que esse ano agora, esse período chuvoso agora, é o pior de todos, porque praticamente foi um mês só. Infelizmente, sabe, Jorge, porque a mentalidade nossa é o seguinte, você passa por uma seca grave, por exemplo, seca normal nossa aqui dura 1, 2 anos, depois chove, você esquece aqueles 2 anos. Então a gente não pode cair nisso, sabe? Nós não podemos esquecer o que passou. Nós temos que pegar esse passado aqui para planejar o futuro. Então, realmente, nós não podemos deixar que isso aconteça. A gente tem que ter, por exemplo, aqui, são propostas de produção de água, de retenção da água. Eu já disse uma vez aqui que é o seguinte, o norte de Minas chove pouco. Por exemplo, esse ano choveu pouco, mas 70% da água que cai aqui foi para o Oceano Atlântico. E aí, o que nós vamos fazer? Nós estamos reclamando de quê? A gente tem que ser inteligente para que isso não aconteça. A água pouca que cai aqui, ela tem que ficar aqui. Nós não podemos deixar que essa água vá embora. Então a mentalidade nós temos que começar a mudar. Mas isso depende do governo, né, Ronaldo? Não, depende de todos nós. Eu acho o seguinte, sabe, Jorge, nós não podemos também querer que o governo resolva tudo. Então eu acho que é o seguinte, convivência com a seca, ele tem que partir do cidadão, lá do meio rural, das comunidades, tá? Do município, do Estado e da União. Toda a sociedade civil organizada tem que estar envolvida nisso. Porque quando acontece a seca, é geral, então não discrimina rico nem pobre, não. Então nós temos que fazer isso, entendeu? Começar desde o cidadão, aquele que você passa aí sábado, domingo, está lavando o carro na porta, gastando não sei quantos litros de água para lavar um veículo, que não pode acontecer isso. E outra coisa, que a gente mexe com esses movimentos, né, de combate à seca, você vai reclamar com uma pessoa e fala assim, eu estou pagando, o que você tem com isso? Então essa mentalidade, a gente tem que começar a acabar com isso. Então esse programa aqui de convivência com a seca, de preservação ambiental, ele tem que começar na escola. Se educando as crianças, não acontece o que está acontecendo aqui. Então a gente tem que pensar
de outra forma, de uma forma inteligente, para a gente sair dessa situação que nós estamos agora. Mas tinha que ter sido feito então há 50 anos atrás. Né? Isso, entendeu? Nós queremos é isso. Por exemplo, a gente disse aqui que a pior seca dos últimos 80 anos. Então, seca igual a essa, Jorge, só aconteceu de 1934 a 1940. Mas naquele tempo ainda o norte de Minas tinha muita cobertura vegetal, não tinha essa falta d'água que tem hoje, né? Pois é, naquela época, por exemplo, em 1934, o Brasil tinha 40 milhões de habitantes. Então, a seca ela aconteceu de uma forma, por exemplo, o meio ambiente era preservado. Não existia mata ciliar, não existia o que está acontecendo, desmatamento, essa coisa não existia naquela época, dessa forma que tem hoje. É o seguinte, seca é um fenômeno climático. Então, quando a gente foi estudar isso, então é o seguinte, a seca de 34 que aconteceu está repetindo agora, fazendo 80 anos. Então, essa seca de agora está sendo regida, teoricamente, pelo ciclo do Sol. O ciclo do Sol ele acontece a cada 80 e 100 anos, ou seja, ele aumenta a atividade e diminui a atividade, o Sol, né? Então isso interfere no clima nosso, sim, e está acontecendo justamente isso. Nós ainda temos quase 2 anos de seca ainda. Tomara que isso não fosse verdade, né? Ou então as coisas melhorassem. Os meteorologistas, o governo, tem que saber entender isso para a gente começar a acertar isso. Outras secas virão. Hoje esse ano, nós estamos enfrentando o ciclo do Sol e El Niño. 2 fenômenos. Então não é de esperar nada bom, não. Então a gente tem que acertar em cima disso aí. Nós vamos para o comercial e no próximo bloco eu quero saber de você o que pode ser feito para suportar essa seca agora desse ano. A situação está crítica. Logo depois dos comerciais.